Então, muito boa noite a todos e a todas. É uma grande alegria, mesmo que remotamente, estar aqui hoje com todos vocês. A gente está, para que a gente possa entender, a gente está no ambiente de doutorado, certo? Às 19 horas começa a nossa turma de processos coletivos aqui na PUC, né, no doutorado em Direito. E eu pedi licença ao doutorando semana passada para ouvir uma palestra que eu achei incrível desde o momento que o professor Sérgio me propôs. Então, há uns 15 dias atrás, eu vi mais ou menos umas 6 ligações no meu celular e vi que a coisa era séria. Quando eu vejo que o professor Sérgio me liga 6 vezes, eu vou correndo logo que consigo visualizar chamadas para poder saber o que houve. E ele me disse que nesse tempo de pandemia, quarentena, distanciamento social, ele pensou em algo que, bom, deve preocupar a todos que hoje estão aqui nesse ambiente virtual e a todos os colegas que me pediram, em inbox, que eu gravasse, porque realmente é um assunto que vai logo, logo tomar conta da ambiência de todos os escritórios de advocacia, talvez do Brasil. E quando o professor Sérgio fala que reflete durante quase 60 dias sobre o tema, é obrigatório abrir um espaço para ele, em nível de doutorado, mestrado, especialização, graduação, para que ele possa nos passar as suas reflexões. Eu acompanhei muitas das palestras do ex-ministro Mandetta, e ele falava, naquelas tardes, que o século XXI começou. Existe o século antes do Covid e depois do Covid. E eu acho que o professor Sérgio vai nos trazer aqui hoje tem um pouco disso. Porque eu já li a palestra, eu fui felizado por olhar antecipadamente as suas anotações. Então, me parece que vai existir também para os escritórios de advocacia um antes do Covid, um AC e um depois do Covid, um DC. Claro, nada sendo ligado a CDC como a gente conhece no passado. Então, o professor Sérgio me liga, e eu logo corri para fazer esse ambiente virtual para que a gente possa discutir aqui. Certo? Então, a palestra que o professor Sérgio vai nos dar vai ser assim, quase como 3 perguntas. Como eu li as anotações, eu vou partir de algumas perguntas para que o professor Sérgio possa refletir em cima delas. Então, a princípio, o nosso título da nossa palestra nota sobre a necessidade da adoção de novos procedimentos operacionais e de um novo modelo de negócios para a advocacia empresarial pós-pandemia. Okay? Então, a partir de agora, então, não que precise, mas formalmente eu tenho que fazer uma apresentação do nosso convidado, o professor Sérgio Gilberto Porto, além de um excepcional amigo, é um professor acima de qualquer dúvida. Mestre, doutor em processo, em teoria geral da jurisdição pela PUC, autor de diversas obras, dentre elas eu posso nominar a ação decisória típica, que é o seu apogeu ali, quando defende o seu doutorado sobre o tema. Como eu estou em casa, eu estou sem minha biblioteca aqui, mas, enfim, eu tenho aqui lições dos direitos fundamentais no processo civil, com o Daniel Stavros, nosso querido amigo. Tem livro escrito com o Guilherme Porto, seu filho, doutor pela PUC também. Enfim, o currículo fala por si só. Ex-procurador-geral do Estado, enfim. O professor Sérgio é aquele acadêmico que a gente gosta de ouvir a todo momento. E um dos criadores do nosso programa de pós-graduação em Direito na PUC, porque isso também me dá um patamar científico muito elevado, porque, como a gente sabe, a PUC é hoje uma das melhores instituições de nível de pós-graduação do país. Então, com essa singela apresentação, eu convido o professor Sérgio Gilberto Porto para que, antes de eu fazer a primeira indagação, dê um alô para o pessoal que está aqui me ouvindo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Marco. Agradeço aí a referência e, mais uma vez, a oportunidade de retornar à casa, ainda que em ambiente virtual, Então, para mim é uma alegria poder dividir algumas reflexões com os colegas que nos honram com a presença e gostaria
saudar a todos os colegas e faço na pessoa do Dr. Fábio Gomes, que é meu contemporâneo desde os primórdios na PUC, que hoje nos honra particularmente com a presença aqui, o que com certeza engrandece bastante esse nosso encontro, e não tenho dúvida aí que o Fábio vai poder participar e enriquecer esse nosso debate. Mas assim, ó, colegas, como disse o Marco, eu tenho uma preocupação, tá? Que decorre de um conjunto de circunstâncias que nós vivemos. Então, Marco, assim, ó, a minha saudação é super breve e a minha forma de exposição aqui, na verdade, será a mais dialogada possível, né? Todos aqueles que, porventura, entenderem adequado interromper e colocar uma ideia, fazer uma indagação, fazer uma proposta de reflexão, enfim, de minha parte será muito bem-vinda, né? Então, Marco, estou à disposição aí para que tu comece e nós, por consequência, iniciamos também os nossos trabalhos. Muito obrigado, professor Sérgio. Então, professor, eu vou só ler a primeira frase, a segunda é sua. A primeira, não sei se é sua, porque está sem aqui a fonte, que nem a gente diz, né? Então, assim, para começar, eu acho que o senhor vai falar sobre a segunda durante o nosso evento. A primeira diz assim, abre aspas, a advocacia foi atingida por um meteoro. Dinossauros vão morrer, ponto de exclamação, fecha aspas. E o primeiro quadro que o senhor nos apresenta aqui se chama o seguinte, né? Que é o alvo dessa nossa primeira reflexão. Do profissional liberal à empresa prestadora de serviços jurídicos, uma evolução conforme as exigências do mercado. O que o senhor quis dizer, né, com esse título tão abrangente aqui sobre do profissional liberal à empresa prestadora de serviços jurídicos, uma evolução conforme as exigências do mercado, aqui na sua reflexão sobre o que vai acontecer com os escritórios e com as sociedades, né, de advogado antes e depois da pandemia, como era e como vão ser. Perfeito. Marco, tu tem a primeira edição das notas aí, né? E, na verdade, eu estou com a segunda edição aqui comigo, que é algo que eu revisei um pouquinho depois de remeter para ti. Tá. E eu fiz, colegas, duas provocações iniciais nessas notas que, digamos assim, tem a síntese do nosso encontro de hoje. A primeira é mais ou menos isso que o Marco colocou, que me fez refletir. Claro, eu estou fazendo um paralelo com uma situação já vivida, né? Digamos, pela nossa existência do planeta Terra aí, né? Só que eu, Marco, estou dizendo essa primeira frase, que é minha, sim, que diz o seguinte: a advocacia ela foi atingida por 2 meteoros, e não apenas um, como está aí. E dinossauros vão morrer, como já aconteceu no passado, segundo se registra aí na história. Então, essa é, na verdade, uma frase provocativa para que se reflita se efetivamente nós fomos atingidos por 2 meteoros. A segunda frase, Marco, que também é minha, e que é uma provocação que consta ali das notas e, digamos, do plano de exposição, eu vou me permitir aos colegas reproduzi-la, porque na soma dessas duas está a síntese do que eu penso e do que eu gostaria que a gente refletisse e debatesse hoje. A segunda observação minha diz assim: todos vamos perder. Muitos, entretanto, vão se reinventar e prosperar. Assim é a história da raça humana após disrupções. Haverá perdedores e vencedores. Vamos nos esforçar para estar dentre aqueles que serão vencedores e capazes de extrair da crise oportunidades. Então, assim, eu não tenho dúvida que dinossauros vão morrer, mas eu também não tenho dúvida que quem souber construir um caminho e identificar nesse momento oportunidades, prosperará. Pois bem,
Para chegar a essas conclusões, me permitam, colegas, eu fiz 2 tipos de pesquisa: uma pesquisa de campo e uma pesquisa, digamos, doutrinária e científica sobre esse contexto aqui. A minha pesquisa de campo consistiu em realizar uma série de telefonemas para colegas como nós, envolvidos com a advocacia. Por exemplo, como é que está a tua situação neste momento? Que experiência tu está tendo? O que tu está pensando em te readequar? Que iniciativa tu está tomando? Enfim. E eu concluí, então, que eu precisava, nesse primeiro momento, e atendendo a tua primeira colocação, é dizer o seguinte: olha, se nós pegarmos uma evolução breve da advocacia, eu ainda peguei, e isso ainda existe em algumas comunidades, o chamado profissional liberal, que opera lá o seu escritório individual, tem lá talvez uma secretária, um assessor, um office boy, alguém que faça algum serviço para ele. Ainda que esse tipo de profissional ainda exista em comunidades menores, não tenha dúvida que está claramente em extinção esse tipo de comportamento, mesmo nas menores comunidades dos mais diversos rincões aí do Brasil. Mas isso, por muito tempo, foi assim. Até que se inventou a figura dos advogados associados, que introduziram com intensidade a figura dos estagiários. Tá? E esses advogados associados passaram a trabalhar com a ideia, grosso modo, de um condomínio de advogados. Eles não tinham bem estruturado a ideia de uma empresa de advocacia, enfim. Os advogados associados, que, na verdade, é um conjunto de advogados que opera, grosso modo, com divisão de custos e, eventualmente, parcerias aqui ou ali, em razão das novas exigências de compliance e governança de empresas, terão que se adequar profundamente. Porque hoje qualquer contrato de qualquer empresa medianamente organizada não aceita essa segunda invenção de mercado, que é essa ideia de advogados associados sem uma formatação jurídica adequada. Então, esses são atingidos pelas novas exigências, que, com certeza, muitos daqui têm experiência, que envolvem essas regras de compliance e governança, que agora eles querem saber até a tipagem sanguínea do advogado que está sendo contratado. Enfim, ou tu tem uma empresa formalmente constituída, ou tu está fora desse mercado. A terceira invenção de mercado é exatamente esta, digamos assim, a sociedade empresária de advocacia. Essa sociedade empresária de advocacia, com carreira, advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior, estagiários, etc., ela deu ensejo ao nascimento de uma advocacia repetitiva, uma advocacia de massa. E hoje os grandes escritórios têm essa formação, full service, ou seja, atende de tudo, fazem advocacia de massa e fazem até advocacia estratégica também. Só que estas grandes empresas, com grandes escritórios, grandes espaços físicos, estão profundamente ameaçados pela chegada da inteligência artificial, porque ela baixará o custo da atividade, da operação, de forma brutal e, por consequência, vai essa figura se tornar, eu creio que, do jeito que está formatada hoje, obsoleta. Mas, grosso modo, na evolução, nós temos, então, o tempo do profissional liberal, para mim, em extinção, o tempo dos advogados associados com dificuldade de sobreviver no mercado formal, e essa terceira invenção de mercado, que é esses grandes escritórios, que vão ter, sim, não tem como fugir
de se socorrer da inteligência artificial com robôs, etc. É coisa que a gente mais ou menos conhece, especialmente o Marco, porque eu acho que faz uns 3 ou 4 anos aí eu venho falando, pesquisando e estudando esses assuntos do impacto da inteligência artificial neste momento que nós estamos vivendo. E até lá nos nossos congressos, né, Marco? Eu já falei um pouco sobre isso e no doutorado, no mestrado da PUC. Pois bem, nesse primeiro cenário, a minha questão começa a nascer com aquilo que eu chamo aqui de uma dupla disrupção ocorrida na advocacia contemporânea. E por que eu falo dupla disrupção? Porque, na verdade, a primeira disrupção que, digamos assim, ocorreu e está ocorrendo é o impacto da chegada da inteligência artificial. Sobre esta situação, em várias oportunidades, eu cheguei a me pronunciar, elencando uma série de circunstâncias que estão a ocorrer e outras que irão ocorrer. Porém, a minha convicção de então, a partir de algumas pesquisas, e mais especificamente num livro fabuloso de um camarada chamado Kevin Kelly, cujo nome do livro tem tradução para o português, o nome do livro é Inevitável, que abre um leque sobre o nosso futuro com o impacto da inteligência artificial. Esta questão eu imaginava que fosse, digamos assim, ocorrer para lembrar, Fábio, um saudoso e admirado por ti, presidente da República, não me lembro se o Geisel ou o Figueiredo, que disse que a abertura é lenta e gradual. Né? Eu quero dizer que o impacto da inteligência artificial seria gradual e nós conseguiríamos ir nos adequando a isso. E este é o primeiro meteoro que cai no meio, no seio, cai na advocacia, o impacto da inteligência artificial, coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouco mais detalhadamente. Ordinariamente, a gente coloca que esta é a quarta revolução econômica. Por que quarta revolução? Porque, obviamente, lá pela década de 1760, etc., tivemos a primeira, passamos da produção manual para a produção mecanizada, depois um outro momento que foi a chegada da eletricidade, a segunda revolução, a terceira revolução, a chegada da eletrônica, e a quarta, a chegada da inteligência artificial. Como isso impacta em nosso meio? Então, para mim, este era o único meteoro com o qual nós íamos lidar, e estávamos lidando com todas as suas consequências. Porém, veio o segundo, que é a pandemia. Então, meus bons amigos, por isso que lá no início eu coloquei o seguinte: 2 meteoros, Marcos, por isso que eu fiz a correção na primeira frase, caíram. Inteligência artificial e pandemia. Pois bem, a chegada da inteligência artificial somada à pandemia provocou consequências imediatas no exercício da advocacia e, por consequência, no procedimento dos advogados, no procedimento profissional dos advogados. Eu vou aqui elencar alguns apenas para efeitos de reflexão de todos nós e que podem ser diagnósticos corretos, podem não ser tão corretos assim, mas decorrem de observação e pesquisa. E volto a dizer, inclusive pesquisa de campo. Então, primeiro, a chegada da pandemia acelerou os desdobramentos da inteligência artificial. Aquilo que seria gradual passou a ser imediato. E há o incremento das relações virtuais neste momento. Vejam o que nós estamos fazendo agora. Isto é uma consequência da pandemia. Portanto, só que isto não ocorre apenas entre nós que estamos aqui por interesse profissional, científico, seja qual for, discutindo esse assunto. Isso ocorre como necessidade. Hoje faz parte da nossa vida essas conferências virtuais entre colegas
com clientes e com o judiciário. E isto foi brutalmente acelerado pela pandemia. Então, essa é uma consequência deste momento imediato. Pois bem, uma segunda questão é a disrupção acelerada dos modelos tradicionais de advocacia, baseada em relações humanas. Fábio, estou falando para o Fábio, que é o meu contemporâneo aqui, pode ter outro, mas o Fábio eu estou enxergando. Quando nós entramos na faculdade, lá no vestibular tinha o tal de ciclo básico. A gente fazia o ciclo básico e depois perguntavam para nós, vencido o ciclo básico, se eu queria ir para as ciências humanas ou para as ciências exatas. Naquele tempo, ninguém tinha dúvida, no nosso caso, de ciências humanas, vão fazer direito. Hoje, se essa pergunta for feita com este cenário, eu não tenho convicção se nós continuamos, digamos assim, baseado exclusivamente em relações humanas. Por quê? Porque as nossas relações estão cada vez mais virtuais, cada vez mais automatizadas e cada vez mais, digamos assim, desumanizadas. Então, para mim, este é o segundo impacto imediato. Eu estou falando de coisas de hoje. Tá? O terceiro que me leva a estas convicções, o conforto gerado para o Poder Judiciário com a jurisdição virtual. Esta é uma situação, meus colegas, que para o Judiciário é absoluto. Fábio, tu não estás ouvindo? Tu tá com o teu som desligado. Liga. Teu som está desligado. Não, tu não. Agora fala. Pode falar agora. Agora eu estou te escutando. Não, eu não ouvi a palavra, eu não ouvi o verbo aí que tu usaste eu estou dizendo ao judiciário. O que ocorreu? Eu estou dizendo que essa situação do que eu estou chamando de jurisdição virtual é absolutamente confortável para o judiciário. Gera um estado de conforto extraordinário para o judiciário. E isso me preocupa sobremodo, porque no momento eu não sei como é que nós... isso aí depois a gente faz perguntas ou faz... Sérgio, Como tu quiseres, Fábio. Podemos fazer depois, abrir. O Marco é que sabe como ele quer conduzir isso. Tá? Por enquanto, eu estou elencando tópicos que eu acredito estejam presentes neste momento. O que eu estou dizendo é que o judiciário gostou. Essa questão do conforto para o judiciário depende do enfoque, né, Sérgio? Porque eu vou te exemplificar depois. No cenário atual, onde é necessário e são usados a assessoria em geral, que eu entendo que deveria ser identificado cada um deles até com o tipo sanguíneo, se for o caso, como está dizendo aí. E contra eles, ou relativamente a eles, se deveria poder arguir todos os impedimentos, suspeições, etc., porque eles fazem parte do exercício da jurisdição. Então, eles têm que poder ser indicados. Então, sobre esse aspecto de não se expor o juiz, eles estão confortáveis. Agora, esse o aspecto. Se fosse juiz, estaria desconfortável, porque faria parte da minha atividade o meu deleite intelectual de poder participar efetivamente daquilo que é. Então, aí, desculpe eu fazer esse à parte, porque é uma das coisas que está me incomodando. Eu tentar trabalhar menos, me expor menos a isso.
entendeu? Porque Perfeito. eu acho que é um prejuízo, digamos, muito grande para o jurisdicionado. Então, agora, com esses julgamentos virtuais, então, Fábio, é exatamente na linha que tu coloca que eu digo. Cria uma situação de conforto pela não exposição. Ou seja, essa mecanização, essa automação protege o juiz às exposições. E, portanto, na minha avaliação, o Poder Judiciário gostou dessa o situação. juiz que não vibra com a judicatura e com aquilo que faz, né, Sérgio? Pode ser, mas eu quero dizer, de modo geral, ele gostou disso, o Judiciário. E, por consequência, se ele gostou, isso é caminho sem volta. Essa é uma consequência imediata, jurisdição virtual. Tá? Depois eu vou narrar uns casos concretos, assim, que eu acho que a gente consegue iluminar bem isso, inclusive a tua preocupação. Pois bem, o quarto impacto imediato, a prevalência hoje do virtual sobre o físico, ou seja, processos, sejam processos ou sessões de julgamento. O Supremo, por exemplo, já sinalizou que esse assunto vai até janeiro. Outros, idem. Pois bem, então, hoje há essa prevalência, por incrível que pareça, já há essa prevalência do virtual sobre o físico. Tá? Tanto que as pautas de julgamento são marcadas assim, entre o dia 20 e o dia 25. Um dia haverá esse seu julgamento, numa sessão virtual. Esses dias eu tive um processo julgado às 23h59, numa sessão virtual. Bom, com isto, a meus olhos, Marco, lá no processo constitucional, nós começamos a ter a garantia constitucional da publicidade do julgamento mitigada. Nós começamos a ter o direito de intervenção e acompanhamento do advogado relativizado. Ainda que se diz que virtualmente está tudo, eu já esclareço o porquê. Hoje, a meus olhos, a dificuldade de vencer rotinas virtuais nos tribunais, em especial nas instâncias superiores, é brutal e vai ficar pior, porque todos esses sistemas de inteligência artificial, eles mudam a cada dia. Portanto, a situação vai piorar para o advogado. Tá? Nós teremos na meu modo de ver, como consequência imediata, uma aceleração da jurisdição de teses. Ou seja, nós vamos cada vez mais caminhar para o prestígio dos precedentes e da própria jurisprudência, por uma simples e objetiva razão. É fácil para a inteligência artificial buscar os precedentes e jogar dentro dos processos sem maior reflexão. Isso é uma consequência imediata, a meus olhos. Isso provoca, e eu vinculo com o assunto anterior, uma desumanização aguda da jurisdição, em face da delegação progressiva da jurisdição, não às assessorias, Fábio, mas às máquinas. Como eu pretendo que a gente veja isso aí. Nós vamos ter no direito aqui uma ciência humana, que o direito continua sendo uma ciência humana, só que uma ciência humana engessada por algoritmos. O direito, em alguma medida, e especialmente isso se demonstra com toda clareza nos juízos de admissibilidade dos tribunais superiores, ele se torna engessado e passa a ter comportamento de ciência exata. Imagina aquilo que o nosso colega Lênio Streck chama de grupo de extermínio, que é aquele conjunto de assessores que está lá para identificar se incide a súmula 7, a súmula isso, a súmula aquilo, para não conhecer do recurso. Por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, agora vai ser feito automaticamente por algoritmos. Então, eu acho que isso complica a nossa atuação humanizada, porque nós vamos competir com algoritmos projetados e programados para inadmitir recursos.
E isso é caminho sem volta, no meu modo de ver. Isso significa que tudo está sendo transformado em algo novo, em algo diferente. E num mundo diferente, também o nosso comportamento terá que ser diferente, terá que ser novo. Não poderá mais ser o comportamento de hoje. Então, quando eu falei lá no título em procedimentos operacionais, eu levei em conta isso e tenho uma conclusão nesse modo, nessas questões e nessas reflexões. A atuação será mais difícil para os advogados e mais fácil para o judiciário. Isto é uma das minhas conclusões. E eu não estou criticando o judiciário por isso. Eu estou constatando uma realidade. Trata-se de uma convicção. Nós teremos mais dificuldades operacionais e quem passou pelo trauma de protocolar um recurso no último prazo, nos sistemas que aí estão, e que, porventura, tem uma vírgula a mais ou uma vírgula a menos, pode compreender isso que eu estou dizendo. Está cada vez mais difícil para o advogado e acho que mais fácil para o judiciário, na minha opinião. Pois bem, isto são situações imediatas que estão acontecendo. E agora, diante disto aí que eu coloquei, que a gente pode abrir para o debate qualquer desses assuntos, eu tenho duas vertentes para debater com os colegas e conversar um pouco com cada um de vocês sobre isso. A primeira, e está no título que eu chamei aqui de passos necessários à adequação do novo mundo da advocacia que aí virá. O primeiro passo, para mim, eu apelidei aqui de darwinismo procedimental. Por quê? Ou darwinismo operacional, se quiserem. Por quê? Porque nós vamos ter que nos adaptar para sobreviver. Então, eu vou falar agora, para a nossa reflexão, num primeiro momento, sobre o que temos que fazer para sobreviver neste momento aqui que estamos vivendo. E depois, num segundo momento, o que devemos fazer para nos adequar ao negócio advocacia. Eu não estou falando do sacerdócio. Eu estou falando e vou falar do negócio. Como eu vou sobreviver neste mercado absolutamente adverso em razão dessas duas questões que estão nos afligindo. Inteligência artificial e pandemia, somados. E, para começar a dizer isso, eu queria colocar a seguinte ideia. No meu modo de ver, não são os mais ricos, nem os mais poderosos que vão sobreviver. Quem vai sobreviver é quem tem maior capacidade de adequação a este novo mundo, a esta nova realidade. Então, eu acredito que qualquer um pode sobreviver, e eu estou falando do capítulo sobrevivência, depois vamos no capítulo adequação futura. Qualquer um pode sobreviver desde que tenha capacidade de adequação. Por isso eu chamo de darwinismo operacional, ou seja, a sobrevivência dos mais aptos. No meu caso, quero dizer, no nosso caso aqui que nós estamos analisando, é a sobrevivência daqueles que têm maior capacidade de adequação. Vamos lá. Itens que eu considero assim bastante, ainda que óbvios, e a gente precisa ter a coragem de dizer obviedades às vezes, ainda que óbvios, eu quero registrar. Primeiro, ordinarizar urgentemente os novos modos de acesso ao judiciário. Quem, nos últimos dias, tentou marcar uma reunião com algum desembargador, com algum juiz, com algum promotor, neste momento, percebeu as absolutas dificuldades que nós vivemos para marcar qualquer espécie de reunião. As físicas
estão absolutamente afastadas. As virtuais, nós ainda enfrentamos dificuldades organizacionais. Só que nós precisamos começar a cobrar, mais especificamente do Poder Judiciário, novos meios de acesso. E, dentre esses novos meios de acesso, todos nós precisamos ter e-mails corporativos que chegam e são respondidos, precisamos usar de WhatsApp, precisamos usar de Zoom, de Hangouts, de Skype, ou seja, nós precisamos abrir essas picadas na medida em que os meios tradicionais estão, neste momento, absolutamente fora de cogitação. Tentem entregar um memorial hoje, como se fazia ontem. Não tem como, só por meios virtuais. Ora, então o judiciário terá que ser receptivo a novos meios de acesso. E eu não estou dizendo que ele não é. Ele vai ter que se acostumar que, sim, advogados terão que se socorrer de todos os meios que estão aí e ele terá que ser receptivo a isso. Então, a ordinarização dos novos meios eletrônicos de acesso, para mim, é condição indispensável à sobrevivência atual. Afora isso, meus queridos amigos, esse é o primeiro enunciado, eu estou colocando tudo para reflexão. Eu penso que nós, advogados, e agora eu falo para os advogados e como advogado, precisamos urgentemente também adequar o nosso procedimento operacional. Qual era o nosso procedimento operacional? Eu queria entregar um memorial, eu marcava hora com o desembargador, marcava hora com o juiz, marcava hora, enfim, com o destinatário, com o ministro, etc. Hoje não existe essa possibilidade. Ou através da entrega física. Já temos agora audiências virtuais, para quem costuma fazer audiência, julgamentos virtuais de segundo grau, enfim. Como é que eu fazia? Eu ia no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pedia preferência, sentava lá e, no meu momento, eu ia assistir o julgamento, ia sustentar, enfim. Isto, neste momento, é impossível. E eu acho que, doravante, cada vez mais será mais complicado que estes procedimentos operacionais voltem a funcionar. A normalidade não será a normalidade, então. Será uma nova normalidade. E, na nova normalidade, a supremacia virtual responderá presente. Porém, eu acho que nós precisamos, então, no procedimento do advogado, observar alguns vetores, alguns requisitos que estar presentes para a sobrevivência atual. Porque nós temos duas relações. A relação com o cliente e a relação com o judiciário. Eu queria destacar o doutor Fernando Ariane, que está usando a honra aqui hoje, que recentemente me deu uma grande lição. Me disse que o nosso problema com o advogado são os juízes e os clientes. Tirando os juízes e os clientes, nós não temos problemas, né? Com todo o respeito. Então, eu quero dizer que esses vetores, doutor Fernando, agora, dos procedimentos, levam em consideração tanto a nossa relação com o judiciário quanto a relação com os nossos clientes. Primeira coisa, então, primeiro vetor que eu quero destacar para a sobrevivência no atual momento. Muitos de vocês devem estar verificando as dificuldades de reuniões e de debates com os clientes, em razão do receio de reuniões presenciais. Pois bem, a partir disso, é condição do negócio a advocacia, disponibilizar canais de acesso virtuais aos clientes. Nós precisamos ter muitos canais de acesso virtual, facilitar a vida do cliente para acessar o advogado. Então, tem que oferecer lá o Zoom, tem que oferecer o Hangouts, tem que oferecer o WhatsApp, tem que oferecer o celular, ou seja, é da essência da nossa atividade a relação com o cliente. E eu tenho que facilitar a vida do cliente. Como é que eu faço agora? Diante dessas dificuldades presenciais, disponibilização de canais virtuais
é da essência do negócio neste momento. Minha segunda convicção nesse tema operacional. Domínio absoluto da tecnologia. E eu quero dizer uma coisa para vocês que me angustia muito, porque, em alguma medida, eu me sinto quase excluído da possibilidade de continuar um novo negócio. Por quê? Porque eu considero, e vou justificar daqui a pouco, que a formação tecnológica do advogado passa a ser necessidade. Marco, tu que está aí me substituindo na faculdade, precisamos abrir na faculdade formação tecnológica. A formação jurídica, por si só, não basta. E já vou justificar por quê. Então, essa é a minha segunda questão. Nós, Fábio, que somos de uma geração que tem esse tipo de dificuldade, precisamos, sim, não ter assessores, mas nós temos um domínio mínimo da tecnologia. Por isso que eu acho que a formação do novo profissional do direito terá que exigir conteúdo jurídico e conteúdo tecnológico. Precisamos, eu estou falando na sobrevivência, agora, para nós passarmos esse momento que estamos vivendo. Uma terceira observação, nós precisamos, porque eu acho que cada vez mais, em razão da tecnologia, os comandos tecnológicos, os algoritmos, eles vão cada vez mais fazerem as pesquisas para o judiciário. Nós precisamos acompanhar brutalmente, de forma intensa, o comportamento virtual das nossas áreas de especialização. Porque as decisões serão cada vez mais repetitivas. Por uma simples e óbvia conclusão que eu trouxe. Eu vou me permitir uma coisa aqui, Marco. Nesse livrinho que eu escrevi, Processo Civil Contemporâneo, Elementos, Ideologia e Perspectivas, eu fiz uma constatação, Fábio, que é a seguinte: o Homo sapiens tem vocação por conforto. Então, a decisão repetitiva decorre dessa vocação para o conforto que o Homo sapiens tem. Não é o juiz, é o Homo sapiens. Então, cada vez mais nós vamos lidar com esse problema. E a nossa área de especialização, se eu não conhecer as decisões repetitivas, eu jamais poderei me dedicar a uma área determinada de atuação. Outra questão. Com o advento do que chamam de processo eletrônico, isso traz uma possibilidade que nos permite sobreviver. É ampliar a minha área territorial de atuação. Eu nunca gostei de atuar fora da minha comarca. No caso, especificamente, Porto Alegre. Me sinto bem aqui. Pois bem, agora é condição sine qua non para a sobrevivência ampliar a área territorial de atuação. Por quê? Porque, se for eletrônico todo esse processo, tanto faz eu atuar aqui, como em Passo Fundo, ou como em Curitiba. Eu tenho experiências profissionais de demandas daqui de Porto Alegre que são atendidas por escritórios de fora. Todos nós conhecemos isso. Então, isso importa que, estrategicamente, se identifique onde eu quero atuar para realizar minha inscrição na OAB lá. Então, eu terei que ter mais de uma inscrição na OAB regional, não apenas Porto Alegre e Brasília, como é a regra, ou Porto Alegre e São Paulo, como é a regra, dependendo de cada um de nós. Não, eu vou ter que ampliar minha base de atuação, meu teatro de operações e, por consequência, ampliar minha relação com a própria Ordem dos Advogados Regional. Porque isso é possível e porque isso me permitirá concorrer no mercado, que vai ter umas características que daqui a pouco eu vou colocar também. Acho que hoje uma nova exigência diz respeito à
identificação imediata de áreas de conflagração de interesses. Por exemplo, esta pandemia vai nos trazer algumas recuperações judiciais, algumas revisões contratuais, afora outras circunstâncias. Então, eu tenho que ter o talento de perceber a tendência de mercado, o que vai acontecer. Essa pandemia está nos mostrando claramente que eu terei, sim, questões de recuperação aos borbotões e terei questões de revisão contratual também em profusão. Pois bem, eu tenho que estar preparado para isso se tiver interesse em atuar nesta área. E, por consequência, preciso me socorrer de um marketing virtual que me permita dizer, eu estou credenciado para isso. Acabou o tempo do boca a boca. Cada vez mais nós seremos reféns deste quadro que exige que nós nos apresentemos para o mercado. Ao menos na advocacia empresarial. Bom, e precisamos, neste momento, e eu digo com algum pesar isto, reconhecer a mais-valia da jurisprudência e do precedente. E por quê? Porque as pesquisas serão feitas por robôs e por algoritmos. E a pesquisa será aquela, vamos identificar como já se decidiu. Então, eu vejo até com alguma tristeza isso, porque todo o meu lado acadêmico sempre foi de construir ideias, construir a doutrina, construir reflexões. E agora eu acho que nós vamos entrar num momento da mais-valia das situações já consolidadas. Portanto, eu terei que ter os mesmos mecanismos de pesquisas que serão usados pelo Poder Judiciário para poder saber que caminho seguir, como ir enquanto advogado no debate judicial. E terei que, neste momento também, meus ilustres amigos e colegas, tratar as sustentações orais virtuais, que não têm alma e não têm atmosfera, apenas de forma técnica. Então, eu diria assim, que este conjunto de itens que eu acabei enumerando, e eu sei que todos podem gerar polêmica, reflexão, debate, são o que eu devo fazer agora para passar esse momento e sobreviver, atravessar o temporal. Isso é agora. Porém, isto bastará para que o meu negócio, business, comercialmente, esteja credenciado para depois deste momento? A minha resposta é não. E eu preciso, então, chegando no cerne do debate, Marco, eu preciso, então, construir um novo modelo de negócio para a advocacia. Quando eu falo em construir um novo modelo de negócio para a advocacia, é inserir uma série de circunstâncias no dia a dia da advocacia que me permitem ou me permitam ser absolutamente competitivo neste mercado. Então, eu vou enunciar para os colegas algumas questões que me parecem devem estar presentes nesse novo momento da advocacia, pós-pandemia e pós-impacto da inteligência artificial. Primeiro, inserção na rede de trabalho de estagiários remotos. Os estagiários que, por regra, levavam processos no foro, então, vão raiar. Portanto, eu vou ter que ter estagiários remotos, que não precisam estar dentro do meu escritório, consumindo luz, energia, etc., mas que me deem o apoio necessário. Então, surgirá a figura do estagiário remoto. Os escritórios terão que se habilitar e terem estagiários remotos. Eu terei que ter, além da própria formação, que eu vou falar daqui a pouco sobre ela, assessoria de informática especializada nos procedimentos
eletrônicos jurisdicionais. Chamem a assessoria de informática que cada um de vocês tem nos seus respectivos escritórios e peçam para ela apresentar um recurso extraordinário. Protocolar. Vocês vão ver que eles vão ter lá algumas dificuldades. Então, nós vamos precisar de acompanhamento tecnológico especializado nos procedimentos eletrônicos jurisdicionais que vão, em razão da capacidade que os algoritmos têm de aprender por si só, inteligência artificial, mudar a cada dia. Então, vamos ter ou algoritmos similares ou técnicos especializados na informática jurisdicional. Pois bem, vamos ter que ter algoritmos capazes de controlar as pautas virtuais, que são abertas para 5 dias, para 10 dias. Como é que eu sei em que momento, em que dia o meu processo vai entrar em pauta? Se eu tenho interesse, sim, em acompanhar o julgamento, e mais do que isso, eu tenho o direito de acompanhar esse julgamento. Hoje, a pauta abre, do dia X ao dia Y, sessão virtual. E eu estou alijado, tendo o meu direito como advogado de intervir, em alguma forma, relativizado. Tendo a publicidade do julgamento, que é uma garantia constitucional processual, em alguma medida, mitigada. Então, eu vou ter que construir um sistema com algoritmos ou técnicos capazes de acompanhar e decifrar isso aí. Vai mudar, a meus olhos, a apresentação dos escritórios e a apresentação dos tribunais. E nós vamos ter que compreender que prédios públicos e escritórios suntuosos, em razão das exigências que o mercado fará, serão símbolos da obsolescência. Até hoje se usava sedes suntuosas como um mecanismo de marketing. Agora serão símbolos da obsolescência. Por quê? Porque o mercado exigirá estruturas que tenham absoluta agilidade operacional. Agilidade operacional. Que terão que ter baixo custo e serem enxutas. Porque eu vou ter que disputar uma coisa no mercado chamada preço. Esses dias falei na minha pesquisa de campo com um colega que tem um escritório que tem X advogados, cujo custo mensal é R$1 milhão. E tem uma fila de clientes batendo na porta dizendo: preciso revisar o meu contrato contigo. Eu que te pagava 6, só posso te pagar 20. Não há como competir sem uma estrutura enxuta, sem um baixo custo, para ter agilidade operacional e poder disputar mercado. Portanto, esses prédios desses tribunais, Brasil afora, eu já vou justificar os tribunais por quê. E os próprios nossos escritórios terão que ter baixo custo e agilidade para poder competir. Também, esse novo negócio da advocacia, a eficiência será a mais-valia. A eficiência será a mais-valia. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte: não prometer, mas realizar. As nossas peças terão que ser pragmáticas e não eruditas, curtas e não longas. Ou seja, a eficiência. Eu preciso, sim, de eficiência. E a erudição, lamento dizer, ela vai sofrer um desgaste. As peças longas sequer serão olhadas. Então, este modelo de negócio que está olhando para o custo também precisa ser eficiente. Para ser eficiente, ele precisa ter essas características.
eu precisarei construir networks virtuais. Muitos fazem isso hoje já, mas eu vou cada vez mais ter que intensificar isso. Ter uma network virtual, ter cliente em qualquer lugar. Por isso que eu falei anteriormente na ampliação do espaço e da área territorial de atuação. E vou precisar recompreender o poder judiciário como um serviço virtual e não nestes prédios onde estão instalados os tribunais como um local de trabalho. O judiciário não é um local de trabalho. O judiciário, obviamente, é um serviço. E agora será um serviço virtual. E pouco importa onde esse serviço está sendo prestado e de que modo ele dará resposta. Portanto, por isso que eu falei que estes prédios se tornarão, sim, obsoletos e serão símbolos da obsolescência em pouco tempo. Porque o judiciário é um serviço, não é um local de trabalho. E hoje se constrói prédios dessa envergadura, porque lá é um local de trabalho. E ele não é um local de trabalho. Ele é um serviço que deve ser prestado, pouco importa onde. E deve ser prestado igualmente aos escritórios de advocacia, com menor custo, com maior agilidade. O que não está ocorrendo. Mas que será exigido doravante de uma forma bastante intensa. Vamos ter que racionalizar, meus colegas, as chamadas visitas aos fóruns e aos tribunais, porque cada vez mais elas perderão sentido. Cada vez mais nós vamos reduzir a nossa presença nos tribunais e nos fóruns, por incrível que pareça. Porque para o mundo que caminhamos, cada vez mais cada vez menos teremos relações pessoais e cada vez mais teremos relações virtuais. E nós precisamos compreender isso e lidar com isso e nos reeducarmos, porque não foi assim que nós aprendemos que seria. Vamos enfrentar uma coisa complicadíssima que já está cada vez mais presente aqui, que é a supremacia do mercado. E a supremacia do mercado, ela dita o preço do serviço. Ou seja, a mais-valia da contratação dos profissionais, lamentavelmente, na esmagadora maioria das vezes, será preço. E isso é muito ruim, mas é isso que já ocorre e que ocorrerá com muita intensidade. E para eu ter preço, compensar o meu trabalho, é preciso, sim, que eu tenha um escritório competitivo, com baixo custo e com agilidade. Eu vou precisar profissionalizar o meu diagnóstico de custo. Porque eu vou precisar definir qual é o valor mínimo da minha hora de trabalho. E isso eu preciso construir profissionalmente essa situação. Se eu tenho 20 advogados é assim, se eu tenho 100 é assado, se eu sou um é de outra forma. Mas eu preciso ter isso claramente para saber se vale a pena trabalhar para A, B, C ou D. Por quê? Porque eu tenho a impressão, no plano empresarial, cada vez mais será difícil sermos, abro aspas, sócios no resultado das causas. Ou seja, eu tenho um percentual sobre o meu sucesso, eu tenho um percentual sobre isso, eu tenho um percentual sobre aquilo. Eu tenho a impressão que o mercado vai mudar sensivelmente, especialmente na advocacia empresarial, onde se vai ter essa questão da supremacia do preço no mercado. Lamentavelmente. O que já ocorre na advocacia massiva, eu temo que migre para a advocacia como um todo e, portanto, a gente precisa ter o controle de custo absoluto, um controle absolutamente profissional, para poder saber até que ponto eu posso competir e quando eu não posso mais competir.
terá que haver, nós estamos num momento de transição. Nesse momento de transição, nós temos processos eletrônicos e processos físicos. Pois bem, o processo eletrônico, pelas suas facilidades, vai ter um preço. E o processo físico, pelas suas dificuldades, vai ter outro preço. Então, isso é uma situação que nós precisamos tratar internamente nos nossos escritórios para dizer: o processo é físico, o preço é X. O processo é eletrônico, o preço é Y. Porque a competição será imensa no processo eletrônico. Porque no processo eletrônico haverá, por muitos, a ampliação da base de atuação. Então, os nossos concorrentes não estão em Porto Alegre apenas, ou no Rio Grande do Sul apenas. Eles estão no Brasil. O processo físico, não. O processo físico, a concorrência para, digamos, extra-comarca já é mais complicada. Mas nós estamos com essas duas realidades hoje. E na área estadual, temos muitos processos físicos ainda. Portanto, preços diferenciados para os processos físicos e eletrônicos. O novo modelo de negócio exigirá isso. Eu penso que essa experiência que nos trouxe a pandemia, eu colhi nas minhas pesquisas a seguinte convicção. Colocar o pessoal em home office foi difícil. Agora, vai ser mais difícil ainda retirar o pessoal do home office. Porque nós vamos entrar, como já dizia o velho Alvin Toffler, com o Choque do Futuro, lá na década de 80, cada vez mais nós vamos trabalhar em casa. Então, o home office será uma realidade para muitos, não para todos, mas para muitos. Porque ele tem menor custo e, quem sabe, até melhor resultado. Só que os contratos dos advogados que integram os escritórios, não sendo sócios, mas sendo contratados, terão que reproduzir essa realidade. Por quê? Estes advogados terão metas e não horário. E logo em seguida eu vou falar num outro item sobre os reflexos disso aí. Nós vamos ter, meus colegas, a meus olhos, incremento no uso de sedes compartilhadas. E muita frequência a coworkings. Com a racionalização de custos de estrutura física. O que adianta? Esse dia eu fui no escritório em São Paulo e eles tinham 20 salas de reuniões no mesmo prédio. Eu fico pensando, o que vão fazer com essas 20 salas de reuniões? O que está ocorrendo agora com essas 20 salas de reuniões? Então, eu acho que a ideia do incremento das relações virtuais tornará isso obsoleto. Quem sabe, ao invés de 20, eles vão ter 2, 3, 4, 5, eu não sei, mas 20 não vão ter mais. Acho que nesse contexto da pandemia, como eu disse, todos vamos perder. Mas tem dois setores que, a meus olhos, e com todo o respeito, estão perdendo. Estão perdendo credibilidade. Que é a imprensa e o Poder Judiciário. Especialmente pelo comportamento do nosso Supremo Tribunal Federal. Portanto, o empresariado já descobriu a arbitragem e a mediação. E nós temos que nos credenciar para soluções arbitrais e de mediação. A solução dos conflitos pelo Poder Judiciário, das grandes causas, eu acho que será a exceção. E, para isso, nós vamos ter que ter uma necessidade de desenvolver branding, ou seja, marca forte para se credenciar na arbitragem como instituição, na mediação como instituição, e não apenas individualmente, como ocorre no momento. Então, o branding, que é o desenvolvimento de marcas fortes, a meus olhos, chegará intensamente na advocacia que virá.
Acho que cada vez mais também, tudo é opinião, né, colegas? Por isso estou falando acho, cada vez mais vai se incrementar a contratação por hora. Por isso, importante definir o custo para saber a hora. É assim que eu tenho percebido o comportamento do empresariado. Contratação por hora vai ser um caminho natural cada vez mais. Teremos, e aqui vem um problema interno dos escritórios, mas que faz parte do modelo de negócio, graves problemas nas relações de trabalhos com os advogados associados, empregados, seja lá o que for. Porque hoje o advogado tem hora reduzida, hoje o advogado tem todos esses encargos sociais de jornada reduzida, horário de trabalho, horas extras. É um inferno o custo social de um advogado no escritório. Só que isso, com a chegada da inteligência artificial, está fazendo que nós, outros seres humanos, profissionais, estamos perdendo competitividade. É muito caro eu manter um advogado, quando, em muitas circunstâncias, se eu tiver um robô apto à minha área de atuação, ele vai ser mais barato para mim, ele não tem hora extra, ele trabalha 24 horas por dia, ele não reclama de nada, ele toca a vida o tempo todo. Então, nós estamos perdendo competitividade. Imaginem que hoje, se eu passar um WhatsApp para um colega meu de escritório, fora de horário, eu corro o risco de amanhã ou depois ser responsabilizado por hora extras. A Justiça do Trabalho, a OAB, vão ter que compreender isso. Que essas novas formas, onde tu vai ter metas e não horário, vai repercutir na estruturação do escritório. Então, eu acho que nós vamos ter que repensar o que está acontecendo em nível de Justiça do Trabalho e OAB nas relações entre os advogados, porque é certo que nós estamos perdendo competitividade. O ser humano está perdendo competitividade no mercado da advocacia. Pelo custo. Mais reuniões virtuais e menos reuniões presenciais. Será a nossa realidade. Viagens profissionais, só excepcionalmente. Isso é outro resultado que a pandemia está nos mostrando aí com toda clareza. Nascerá uma situação importante. Vejam, nós estamos aqui em algumas pessoas dialogando, embora eu esteja falando mais do que todos, né? Mas cada um num canto. Tem gente aqui em Porto Alegre, tem gente fora de Porto Alegre, parece que tem gente do Canadá metida aqui. Então, cada vez mais, nós vamos ter a possibilidade de criar consultoria virtual. Quem que está lá, onde eu fui promotor, por exemplo, nos meus bons tempos, em Arroio Grande, e tem um problema complicado, não gostaria de dialogar com o Dr. Fábio, que está presente na nossa sala. Só que antes tinha que marcar hora com o Fábio, tinha que viajar, tinha que pegar a estrada, gastar, etc, etc, etc. Agora, eu quero falar com o professor Marco Jobim, que é especialista em processos estruturantes, sobre um problema que eu tenho. Eu preciso e vou pagar, óbvio, vou pagar a hora virtual. Vou pagar a hora virtual. Só que este é um mercado que está aí para ti, Jobim. Tu ter consultoria virtual para colegas. Para clientes tem um problema de OAB que nós vamos ter que olhar, mas ela vai ter que se adequar. É outro problema. Como tem a telemedicina, vai ter a teleconsulta virtual aqui dos advogados, logo, logo. Nós vamos ter que descobrir o seguinte. A nossa, como eu disse, nós estamos perdendo competitividade no mercado de trabalho jurídico. Nós, seres humanos, né? A única forma da gente se manter mais ou menos competitivo no mercado é nós termos formação jurídica e formação tecnológica. Porque há uma tendência global da aquisição de robôs em substituição a advogados. Eu vou perder lugar para as máquinas, vírgula, salvo se eu tiver uma formação tecnológica
que me permita exercer a governança dos algoritmos. Se eu não souber controlar a tirania dos teclados e o arbítrio dos algoritmos, se eu não exercer a governança dos algoritmos, eu, advogado, eu com formação jurídica, eu estou fora do mercado. Este é o mundo que nos espera. Nós deixaremos de ser o povo dos livros e passaremos a ser o povo das telas. É isso que está aí. Portanto, credenciamento para a governança de algoritmos é da essência do exercício da advocacia, ou será. Por isso que o nosso negócio, nós vamos ter que ter, sim, esse tipo de formação, para fugir da ditadura digital, aceitar o que o algoritmo disse que tem que ser feito. Eu preciso ter mecanismos de governança de algoritmos. E, colegas, por fim, digamos assim, eu queria dizer que quando eu me formei, e no caso de muitos de vocês, se não todos, eu me formei para exercer a profissão de operador do direito, profissional do direito. Primeiro fui promotor, depois fui advogado, mas vou falar dos advogados. Aliás, primeiro fui advogado, promotor, depois fui advogado de novo. A gente se formava para a vida toda. Fazia minhas escolhas e estava formado para a vida toda. Dizem os estudos mais recentes sobre o impacto da inteligência artificial que eu tenho 5 anos de validade. Meu prazo de validade é 5 anos. Significa que a cada 5 anos eu preciso me reinventar. Me reinventar no modo de exercer a advocacia, me reinventar ao descobrir novos setores de atuação da advocacia, ou seja, me adequar a essa aceleração brutal do impacto da inteligência artificial que está ocorrendo agora e em decorrência dessa pandemia. Ou seja, nós estamos na beira de uma nova era. Aí eu me lembro de uma figura de linguagem, de um camarada chamado Apollinaire, que ele diz assim para os seus discípulos: venham para a beira. Eles responderam: nós temos medo. E ele disse: venham para a beira. Eles foram e ele os empurrou. Mas eles voaram. Então, eu queria dizer que eu não tenho medo da nova era. Nós saberemos voar. E, com isso, fico à disposição para a gente debater esse monte imenso de ideias, de reflexões que eu trouxe para vocês rapidamente. Cada item desses, com certeza, daria ensejo a muita discussão e muito debate. Mas a minha certeza é única. Nós precisamos mudar o modelo de negócio, sob pena da gente não sobreviver no mercado que vai nos exigir esse tipo de adequação, esse tipo de aperfeiçoamento aí, e esse tipo de formação que eu fiz referência para vocês. Pois bem, meu querido Marco, fico à disposição de qualquer dos participantes para a gente debater esse assunto aí, observando. Não tenham medo, a gente vai conseguir passar esse temporal desde que a gente seja atento e esteja disposto disso. A isso, melhor dizer. Muito bem, muito obrigado. Vamos lá. Está quase todo mundo no mute, então a gente não ouviu os aplausos, mas, enfim, eu acho que os meus aplausos aqui, com certeza, são de todos e de todas que nos acompanham aqui, porque realmente, né, nessa 1h20 que a gente pôde ouvir, a gente pôde se angustiar mais. É isso, né? As suas palestras têm essa capacidade de provocar inquietações, né, em quem ouve. Tá? E apesar de essas inquietações
elas serem preocupantes no primeiro momento, elas que nos movem com reflexão, né, para quem sabe lá no futuro a gente melhorar. De minha parte, eu só tenho a lhe agradecer, né, por essa oportunidade. Tenho certeza que nossos doutorandos, nossos mestrandos, nossos especializandos, nossos graduandos, os professores que estão aqui presentes não são poucos. Né? Eu pude contar quase 60 pessoas passando ao tempo da palestra. Tem vários professores aqui que a gente poderia fazer referência. Então, todos, né, estamos assim mais do que satisfeitos com a sua fala. Na verdade, a gente tinha combinado, né, um pouco diferente, mas, enfim, fluiu da melhor forma possível. Né? E, ao final, a gente deixaria para que você fizesse algumas perguntas. Eu só queria fazer uma referência de que, no mestrado e no doutorado, a gente já está pensando, professor Sérgio, no mestrado já tem disciplinas fazendo a conexão entre inteligência artificial e processo, e agora a gente está criando uma no doutorado para o ano que vem, né? Poder judiciário, inteligência artificial e devido processo legal, porque a gente não pode esquecer disso. Né? A gente não pode esquecer dessa cláusula que tem lá. Marco, com todo respeito, essa cláusula hoje é uma teoria. Pois aí está. Uma das reflexões de fundo que o senhor nos faz ter é uma releitura de todo o sistema. Né? É uma releitura e uma readaptação, uma readequação de todo o sistema. Não precisa mudar, enfim, né, o texto. Basta que se mude a interpretação que a gente dá ao longo do tempo sobre ele, enfim, né, para a gente poder fazer adequação para novos ares, novos tempos. Eu vou abrir as perguntas daqui a um pouquinho, porque eu vou fazer uma reflexão. Bom, por que eu vou fazer uma reflexão? Porque eu não sei se o senhor vai lembrar, lá quando eu fiz o doutorado, de 2009 a 2012, eu tinha um professor que a gente se preparava muito para os seminários. A gente ia com todo o gás para os seminários, apresentava os seminários. Acho que o professor Guilherme Porto vai lembrar de quem é. E quando a gente achava que tinha feito um excelente trabalho no seminário, vinha a pergunta que derrubava. O senhor lembra desse professor? Não sei. Bons tempos. Bons tempos aquele. Né? Esperamos que logo a gente possa lá, né, estar fazendo isso presencialmente de novo. Mas eu tenho uma reflexão um pouquinho diferente, porque eu sei que o senhor é, para mim, um dos professores mais humanos que eu conheci e passou durante toda a minha trajetória acadêmica. Tá? E eu sempre falo, né? O que o senhor fez por mim, pessoas que não te conhecem a vida inteira, às vezes, né, fazem. Então, o agradecimento é eterno. Mas a reflexão é a seguinte: não existe nenhuma possibilidade nesse rol de preocupações e caminhos que o senhor trouxe aqui nessa fala de hoje, né, que se resume aqui em praticamente 8 páginas de reflexões, todas trabalhadas em tópicos, né, de que a quarentena, de que esse coronavírus, esse vírus, essa forma abrupta que nos tiraram, né, do nosso conforto presencial onde a gente estava até então, não existe um espaço no seu pensamento para pensar que o que vai acontecer após a pandemia é exatamente o contrário de tudo que o senhor está nos fazendo. A gente não vai, de repente, né, ver que tudo isso não nos serve, e o que nos serve realmente é descer a escada e voltar para as relações interpessoais, familiares. Né? Eu fico refletindo sobre isso, né? E eu vejo um pouco desse caminho. Eu vejo um pouco desse caminho a ser trilhado ali na frente, de que as pessoas estão se redescobrindo, não só, né, subindo o degrau da escada, mas descendo para Perfeito. Entendeu? Marco, eu entendi, compreendo e acho excelente a tua observação. Né? Vamos lá. Eu sempre me preocupei
com a humanização da jurisdição. Tanto que escrevi mais de uma vez sobre esse assunto, e tu também. Tá? Agora, eu estou trabalhando com a realidade que está posta. A realidade que está posta, eu olho e digo assim, de um lado, sim, eu acho que a quarentena traz reflexões para todos. Mas eu quero te dizer que existem instituições, a meus olhos, que vão perder a alma. E, lamentavelmente, se o judiciário não acordar para a gravidade do que é simplesmente se proteger, ficar no conforto de uma jurisdição virtual, ele vai perder a alma. E se perder a alma, aí aquilo que eu disse, o nosso direito vai ter comportamento de ciência exata. Eu acho, espero, que as pessoas se humanizem mais em razão desse problema que nós estamos vivendo. Mas as instituições estão gostando disso, Marco. É a minha opinião. Estão gostando. Isso aí gera aquilo que o Fábio falou há pouco, a pessoa fica protegida lá. Uma coisa é tu ter um vis-a-vis, um tete-a-tete, né? Outra coisa é tu falar aqui, através desse tipo de aparelho, aqui, etc., desses mecanismos que temos, né? Eu acho que, lamentavelmente, num primeiro momento, nós vamos passar por essa experiência da vida virtual. Né? Depois, quem sabe, mas eu estou falando no plano profissional, no plano mercado, no plano business, negócios. Sim. Agora, pessoalmente, é diferente. Né? Eu acho que aí tu tem razão. Tá. Eu vou, assim, tem gente inscrita já para fazer alguma pergunta. Eu acho que a gente tem aí um tempinho para debate. Eu dou aula às 9h, então eu tenho tempinho para debate. Eu saí, enfim, me preparar para a aula das 9h ainda. Então, vocês podem ir entrando ao momento que quiser, mas o primeiro que se manifestou ali foi o Júlio. Júlio, você pode abrir teu microfone e fazer a pergunta ao professor Sérgio. Na verdade, não é uma pergunta, é apenas uma manifestação. Quando entrei, eu fui aluno do professor Sérgio Porto, fui também aluno do professor Fábio Gomes, na PUC. E quando entrei no o Ministério Público era a sala do promotor era num cantinho do fórum, na Santa Vitória do Palmar, em Caxias. Essa é a nossa realidade. Sérgio Porto foi o homem que transformou o Ministério Público e iniciou a curva ascendente com construção de prédios, que nós saímos dentro do fórum. E eu confesso que no começo eu era contra isso, porque eu queria estar do lado do juiz quando era promotor. E felizmente foi a melhor coisa do mundo para o Ministério Público sair de dentro do fórum. Me lembro quando o senhor Sérgio, criou a informatização do Ministério Público. E me lembro que o senhor me disse que no orçamento constavam 3 milhões de reais para isso, se eu não me engano. E esse Ministério Público durou 20 anos, porque nós saímos do fórum, na época, nós passamos para a informatização e hoje esse meteoro atingiu também o Ministério Público, do qual eu já não faço mais parte. E atingiu também a advocacia. Então, as suas palavras hoje são, na verdade, aquilo que eu venho sentindo como advogado novo, como estagiário dos meus filhos, que são advogados, eis que mestre e altamente especializados em Torres. Hoje não precisamos mais de um lugar fixo para trabalhar, uma coisa impressionante, nós estamos em todos os lugares. E também para dizer que essa é uma realidade, que hoje a gente tem dificuldade. Já era difícil o advogado falar com o juiz, hoje parece estar mais difícil ainda, porque vai precisar de um telefone, no mínimo. Então, realmente vamos ter que fazer uma força enorme para que esses canais de comunicação se abram. Talvez não tenhamos mais o olho no olho, como tínhamos até pouco tempo atrás. E era possível fazer isso. Mas, realmente, essa questão da virtualização vai nos tirar o olho no olho, nós vamos ter que repensar nisso. E esse tempo que o senhor disse agora, nós temos que nos reinventar a cada 5 anos. Quando o senhor era procurador-geral de Justiça e foi um dos melhores, depois juntamente com o Cláudio, com o Roberto, tem essa constatação que nós somos, a todo momento, nós vamos precisar nos reinventar. Imagina eu saindo depois de 25 anos no Ministério Público, 30 anos no mundo do direito e voltando para a advocacia. A missão que os filhos me dão
é algo muito diferente do que eu era advogado há mais de 25 anos atrás. Obrigado por essa palestra, obrigado por me convidar para assistir essa aula dos tempos da PUC tão maravilhosa. Júlio, muito obrigado aí pela gentileza. Mas, gente, é o seguinte, não se impressione, o Júlio é suspeito, ele é meu amigo. E por ser meu amigo, aí ele exagera um pouco aí nas coisas. Mas meu abraço afetuoso aí, Júlio. Gostei muito de te reencontrar. Obrigado, Júlio. Alguém mais tem alguma questão? O professor Fábio ia fazer algum aporte? Sim. Parei que tem que abrir o microfone, professor Fábio. Ana, consegue abrir aí? Fábio, deu? Eu quero transmitir meu abraço, meu agradecimento aí ao organizador, meu abraço ao querido amigo Sérgio, de tantas histórias que temos aí para trás, e acompanhamos essa evolução toda aí do judiciário, do tempo. Nós somos do tempo em que levávamos memoriais na casa dos desembargadores. É verdade. Então, os tempos são outros. Quero parabenizar o Sérgio por uma explanação, uma visão abrangente, bem clara e esclarecedora, não só clara, também como esclarecedora do nosso mundo, da advocacia, da pós-modernidade, digamos assim. Eu só agregaria que eu acho que, porque eu ainda advogo, trabalho muito. Então, porque os processos demoram muito, como a gente sabe, né? E a gente se vincula às obrigações e depois tem aí muitos anos para cumpri-las. Mas, a par dessa realidade exposta com tanta clareza e felicidade aí pelo Sérgio, acho que também eu diria que essa pandemia ela escancarou mais ainda o que a era da pós-modernidade, a era do tempo real, né, e a era em que nós podemos sentar no computador aqui, numa fazenda em Santo Antônio da Patrulha, em Glorinha, e fazer um contrato com um cliente ou com advogado de um cliente do cliente que está em Nova York, que está em Hong Kong, está onde estiver. Então, essa é a era do tempo real, não é? Essa é a pós-modernidade, aliás, foi o meu tema do meu doutorado, como o Sérgio sabe. Então, essa pandemia potencializou, não é, toda essa... Mas, como alguns escritores têm detectado, né, é uma era real que se vive, como disse o Sérgio, é isso que está posto, mas ela tem uma característica indelével, que é a superficialidade. É rápido e superficial. E eu me incluo fora disso, porque eu sou do tempo do demorado e profundo. E se eu tivesse menos idade, pode estar certo que eu estaria me rebelando contra essa realidade que está posta aí, que é inexorável, mas sempre fui um rebelde. De forma que eu diria para aqueles jovens que são, digamos, que têm mais por meta uma realização intelectual, profissional,
né, de se aprofundar no direito, de sentir, né, as coisas, vivenciar com mais intensidade no interior, que ainda há, eu acho que ainda há lugar para isso. Ainda há porque o conhecimento, ele continua com necessidade de aprofundamento. A rapidez é contra isso. A era do tempo real é contra isso. Mas ainda há necessidade disso. Hoje aconteceu um episódio, Sérgio, que é bem... Nós que ficamos debatendo sobre coisa julgada lá anos a fio, né? Hoje eu entreguei a revisão final de uns embargos à execução, né, onde fui honrado aí com a representação de uma figura ilustre no judiciário, etc. Enfim, que assinou uma fiança lá e está tendo um problema. E os embargos hoje, para mim, continuam sendo uma demanda e não um incidente, essa discussão, mas incidente ou demanda que visa desconstituir o título, ou seja lá, não é o caso. Então, eu coloquei tudo que poderia ser colocado. Olha, é parte legítima, não deve nada, não isso, não aquilo. Bom, mas se tudo isso não for acolhido, há excesso de execução. Aí a cliente, que é do ramo e experiente, diz assim, pois é, mas enfraquece a gente dizer isso. Disse para o meu assistente. Aí o meu assistente, não, acho que ela tem razão, doutor Fábio. Eu digo, fulano, eu sei que tu nunca ouviu falar de um bicho chamado teoria da substanciação da coisa julgada. No Código Antigo era o 474. É claro que há a teoria da individualização. Agora, como é que nós vamos? Nós não podemos deixar de oferecer ou um fundamento ou uma defesa. Aí, Sérgio, fui para aquelas assim, se um cônjuge comete isso e aquilo, quantas ações de divórcio tu tem? Tu pode propor só por essa? Pode. Aí tu propõe. Pera, tu pode propor pelas aquelas nossas discussões. Isso eu não vejo mais. Entendeu? Isso aí não está na internet assim, no mais. Eu quero ver os algoritmos, os especialistas em algoritmos, lendo Pontes de Miranda, entendeu? Eu quero ver como é que vão sair. Eu acho que ainda há um espaço pequeno para esses seres meio diferentões, entendeu? Agora, a maioria, o mercado é isso que tu coloca. Fábio, não, obrigado aí pelas contribuições, como sempre, né? E, sem contar a extraordinária alegria de ter no diálogo aqui, né? Recordando momentos e temas que a gente passou a vida conversando sobre isso, né? Mas eu quero te desafiar. Tu fez doutorado sobre o problema da pós-modernidade. Sabe como é que eu estou chamando isso que nós estamos vivendo aí? Pós-humanidade. Esse é um novo capítulo que tu vai ter que abrir agora. A pós-humanidade. É isso, isso aí. Eu me entristeço com isso, né, Sérgio? Eu também. Agora, eu me considero jurássico, de forma que eu estou fora da época. Né? Então, não, eu sei. Tá procurando eu também. Mas... Tu está procurando te manter na época. Não. Se interessando
as coisas que dessa pós-modernidade que vem, é inexorável, como tu disse. O que vão fazer? Agora, como eu já te disse também, eu sou mais... Como é que é, Luiz? Eu estou mais saindo do que chegando. Não, para todos. O Fábio tem uma frase, uma não, muitas, mas uma me marcou, assim como a do Fernando Variani, essa semana, me ensinou essa do juiz, em razão do caso que nós temos aí, do juiz e do cliente. O Fábio, esses dias, me disse assim, meio inconformado, Marco, com a ideia do novo Código de Processo Civil, ele lá pelas tantas, assim, pô, agora que eu sabia quase tudo do Código de 73, vem essa porcaria do Código de 2015. Diz ele para mim, magistralmente, ainda bem que eu sou mais retirante do que chegante. Sou mais retirante do que chegante. Mas vamos lá, Fábio, não tem que ver. Fiquei muito feliz aqui, Sérgio. E parabéns aí pela iniciativa. E não esmorece, Obrigado, segue né, produzindo aí, porque eu me considero meio... É um fator meio egoísta meu, né, ficar... saiu da linha de frente, né, saiu um pouco, mas a idade, né, chega um ponto que a gente tem que sair, dar lugar para esses jovens brilhantes aí. É verdade, é verdade. Tem que... Vamos lá. Mas parabenizo aí mais uma vez também a iniciativa. Professor, obrigado, professor Fábio, pelas reflexões. Eu tenho que entrar em aula em 10 minutos. Quer deixar uma mensagem final para nós? De luz? Eu? Sim. Não, gente. Gente, assim, ó, na verdade, eu só trouxe reflexões e provocações, né? Pode ser que alguma coisa se concretize, pode ser que não. A minha única certeza é essa, que quando a gente lida aí com essa turma que trabalha com predições, olhando para frente e tal, quer a inteligência artificial, quer a pandemia, elas provocarão, e já provocaram, alterações. Então, quando se juntou as duas, eu que já vinha super preocupado com o impacto da inteligência artificial, dobrei a minha preocupação. Só que a pandemia me socou dentro, como eu estou no grupo de risco, pela idade, me deixou dentro de casa. Eu digo, bom, deixa eu ver se eu começo a pensar um pouco sobre esses 2 meteoros. Eu não quero ser um dos dinossauros que vai morrer. Então, passei a me preocupar um pouco sobre isso, mas eu sei que dinossauros vão morrer, né? Então, eu trouxe essas reflexões que eu quero dividir com os colegas, porque o que eu percebi na minha pesquisa de campo? Muitos estão preocupados, e a esmagadora maioria não sabe bem ainda o que vai fazer, só sabe que alguma coisa tem que fazer. Então, eu quis trazer uma contribuição para os colegas aí, para refletirem sobre todas essas ponderações, muito especialmente, e desnudar esse negócio assim, estou falando do mercado, estou falando do negócio que cada um de nós tem, né? Não é, digamos, uma teoria sobre, Fábio lembrou agora, a teoria da substanciação. Não é isso. Estou falando de mercado. Quais as credenciais de mercado eu tenho que ter? Eu acho que é um cenário parecido com isso, nessa pós-humanidade. Obrigado novamente ao professor Sérgio, né? Obrigado a todos que participaram e ficaram até agora com os debates. E vamos seguir em frente. Se cuidem. Certo? Obrigado, parabéns ao professor Sérgio pela palestra. Feito. E a gente fica, muito obrigado. Um abraço a todos vocês aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou à disposição de todo mundo aí. Abraço. Obrigado, professor.